Fala jovem, tudo bem? Aqui é o professor Alex e nessa aula de hoje nós iremos resolver exercícios sobre fenômenos ondulatórios, beleza? Sem enrolação, vamos à primeira questão, lá na página 142, é a questão número 1. Essa questão fala bem assim, gente, vamos lá, ó, uma onda se propaga no meio 1, não disperso, com velocidade v1, frequência f1 e comprimento de onda lambda 1. Ao penetrar no meio 2, sua velocidade de propagação V2 é 3 vezes maior que V1, a sua frequência é F2 e seu comprimento de onda é lambda 2. Logo, conclui-se que o quê? Bom, aqui nas respostas, pessoal, nós já vimos aqui, olha, opa, nós já vimos aqui nas respostas o seguinte, que essa questão ela relaciona simplesmente a parte de comprimento de onda e a parte de frequência. Então vamos anotar mais ou menos assim, olha, vamos lá. Eu tenho dois meios, né? Eu tenho aquele meio que é o meio 1 e eu tenho aquele meio que é o meio 2. Naturalmente, se a luz... A luz? Não, uma onda, ela sai de um meio 1 e vai para o meio 2, ela refrata, né? Então no meio 1, a velocidade dessa onda é igual a V1, o comprimento de onda é igual a lambda 1 e a frequência é igual a F1, certo? No meio 2, ele disse que a velocidade V2 é igual a 3 vezes a velocidade V1, tá? O comprimento de onda é lambda 2 e a frequência é F2. Nós podemos concluir o quê? Pessoal, nós estamos falando de refração, né? É um fenômeno de refração, é a capacidade de uma onda alterar seu meio de propagação, né? Sair de um meio e ir para outro. Tudo bem? E nesse caso, pessoal, você precisa lembrar de uma coisa que não é alterada quando a refração ocorre, que é o quê? Que é a frequência. A frequência não depende da onda, não depende do meio, a frequência depende da fonte, lembre-se sempre disso, ok? Então, de posse dessa informação aqui, pessoal, que a frequência é igual, o que eu poderia fazer? Eu poderia pensar nessa relação das velocidades aqui, eu vou trazer aqui para o cantinho, por exemplo, ó, V2 é igual a 3V1. Só que, no entanto, sabemos o que é V. Concorda comigo, pessoal? V é a velocidade de uma onda. E não esqueça da equação fundamental da ondulatória, certo? Então, onde tem V, eu coloco lambda vezes a frequência, tá certo? Então aqui ficaria o seguinte, ó, no lugar de V2 eu coloco lambda 2 vezes F, isso é igual a 3 vezes V1. O que é V1? Lambda 1 vezes F. Legal? Pessoal, eu não coloco 1 ou 2 no valor de F por conta dessa relação, né, que a frequência é a mesma. Não esqueça disso. Então já posso cortar, ó. Ok? Ele me pede uma relação 2 para 1, né, ó, lambda 2 igual a alguma coisa relacionada a lambda 1. Então nós podemos concluir aqui o seguinte, ó, lambda 2 é igual a 3 vezes lambda 1. Perfeito. Pessoal, se a velocidade foi triplicada mantendo a frequência constante, evidentemente o comprimento de onda também é triplicado, ok? Então, olha, a resposta que diz que lambda 2 é igual a 3 lambda 1, olha, é essa aqui, ó, D, né? Isso aqui, ó, letra D. Lambda 2 igual a 3 lambda 1 e F2 igual a F1, resposta letra D. Beleza, pessoal? Bora para a próxima, galera. Olha só. Próxima questão. Estou fazendo todas as questões de fenômenos ondulatórios, certo? Então eu vou na sequência. Página 142, questão número 2 agora, ok? Página 142. Questão número 2, bora. A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato de que, letra A velocidade de propagação calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência, só assim obtida para ondas eletromagnéticas. Não. A equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F, a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência, é algo pertinente para qualquer onda. Beleza? B. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal.
Bom, também não, né, galera? As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. Aqui já temos dois erros, né, pessoal? Se a onda é transversal ou se ela é longitudinal, isso não dialoga com a propagação da onda, certo? Se a onda é longitudinal ou transversal, isso tem a ver diretamente, pessoal, com a forma da onda. E ondas eletromagnéticas só assumem formas transversais. Letra B está errada também. Letra C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração. Não. A difração é um fenômeno que ocorre com qualquer onda, pessoal, desde que o comprimento de onda da onda seja compatível com as dimensões do meio que a onda vai contornar. C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem um fenômeno de difração, acabei de ler isso. Letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. Com certeza, né, pessoal? A luz, por exemplo, ela pode propagar-se no meio do vidro, no meio do ar, no meio da água, mas também pode propagar-se no vácuo. Beleza? Letra E está errada também, né? A interferência é um fenômeno que ocorre apenas com as ondas eletromagnéticas, não, a interferência também ocorre com ondas mecânicas. Qualquer tipo de onda em geral. Partiu? 3. Bora! 3 da página 142 também. O muro de uma casa separa Laila de sua gatinha. Laila ouve o miado da gata, embora não consiga enxergá-la. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode ver sua gata. Por quê? Galera, difração. Vai, difração. Confia. Difração. Difração é a capacidade da luz ou de qualquer tipo de onda, no caso o som, de contornar certos obstáculos cuja dimensões desse obstáculo, né, pessoal, seja compatível com o comprimento de onda da onda que difrata, no caso o som aqui. Perfeito, pessoal? Então vamos procurar essa opção. Letra A. A onda sonora é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal. Sim, a onda sonora é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal, mas isso não responde à questão. Sabe, pessoal? Por que que, por que que a velocidade de uma onda é diretamente proporcional à frequência dessa onda? Por conta de que a minha camisa é vermelha? Né? Vamos lá. A velocidade da onda é menor que a velocidade da luz. Sonora é menor, é verdade, é menor. A frequência da onda sonora é maior que a frequência da luz visível. Mas por que que é, Laila consegue ouvir o miado de sua gatinha atrás do muro? Tá aqui, irmão. Letra D, ó. O comprimento de onda do som é maior que o comprimento de onda da luz visível. E por esse fato, esse maior comprimento de onda do som é melhor compatível com as dimensões do muro. Tá? É basicamente isso. Resposta letra D. Número 4, venha assim comigo então. Vamos lá, ó. Questão número 4 diz o seguinte: bora. A figura a seguir mostra esquematicamente as frentes de ondas planas geradas em uma cuba de ondas, em que duas regiões nas quais a água tem profundidades diferentes são separadas pela superfície imaginária S. Então vamos lá, pessoal, vamos lembrar de um detalhe aqui, galera. Refração é um fenômeno que consiste na capacidade de uma onda abandonar o meio e partir para outro meio. Beleza? E assim, pessoal, troca de meios não significa necessariamente sair de um material e entrar em outro material. Não significa isso necessariamente. Mudar de meios, pessoal, pode significar também uma alteração, claro, de material, uma alteração de condição daquele mesmo material, por exemplo, ar quente e ar frio é tudo ar, né? Só que a temperatura já diferencia as condições do meio, como por exemplo de densidade, sabe? Então são dois meios diferentes. Uma região com água mais profunda e uma região com água mais rasa também configura dois meios materiais. E é o que essa questão está propondo, ok? Bom, separadas pela superfície imaginária S, as ondas são geradas na região 1 com frequência de 4 Hz e se deslocam em direção à região 2. Então eu tenho aqui que a frequência é igual a 4 Hz. Tá aí.
E se deslocam em direção à região 2. Os valores medidos no comprimento para as distâncias entre duas cristas consecutivas nas regiões 1 e 2 valem respectivamente 1,25 e 2 centímetros, ok? Pessoal, a distância entre duas cristas consecutivas não define um comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre ao desenvolver uma oscilação. Só que, consequentemente, a distância compreendida entre duas cristas consecutivas equivale a um comprimento de onda. Então eu posso falar com vocês o seguinte, ó, que lambda1 é igual a 1,25 centímetros e lambda2, que seria o comprimento de onda nesse segundo meio, né, equivale a 2 centímetros. Beleza? São feitas as seguintes afirmações. 1. O experimento ilustra o fenômeno de difração de ondas? Não. 2. A frequência da onda na região 2 vale 4 Hz? Sim. Sim, por quê? Frequência constante no fenômeno de refração. Beleza? 4. Os comprimentos de onda nas regiões 1 e 2 valem, respectivamente, 2,30 e 4 centímetros. Não, como verificamos aqui, os comprimentos de onda nas regiões 1 e 2 são iguais a 1,25 e 2 centímetros, ok? Então a 4 aqui está errada, né? 8. A velocidade da onda na região 2 é maior do que na região 1. Então, olha só uma análise, pessoal, para numa situação como essa você não perder tanto tempo assim. Legal? Você lembra que quando a onda refrata, ela não tem a sua frequência alterada? Então nós podemos pensar o seguinte, pessoal, olha só. Veja bem, na região 1, eu tenho que a distância entre duas cristas consecutivas é uma distância menor do que aquela distância verificada na região 2. Legal? Em todo caso, pessoal, repara só. Na região 2, a onda ela percorre um caminho maior do que na região 1. E eu não analiso isso só pelo desenho, tá, pessoal? Eu analiso também pelo comprimento de onda. Olha, na região 1 é menor do que na região 2, tá? Então, olha só. No mesmo intervalo de tempo, essa onda na região 2 atravessa um caminho maior do que naquele caminho percorrido na região 1, certo? Sei lá, em 1 segundo aqui a onda percorre 2 centímetros. No mesmo 1 segundo, por exemplo, na região 1 a onda não percorre 2 centímetros, percorre 1,25 centímetros. Então, nessa situação, nesse exemplo, supondo que o período seja igual a 1, aqui a velocidade é 2 metros por segundo e aqui a velocidade é 1,25 metros por segundo, né? Então a nossa onda, ela, pelo fato de ter um comprimento de onda maior no fenômeno de refração no meio 2, ela tem uma velocidade maior também lá, beleza? Então a 8 está certa também. 16. Seria correto esperar-se que o comprimento de onda fosse menor nas duas regiões caso a onda gerada tivesse frequência maior do que 4 Hz? Vamos lá para você não confundir, hein, pessoal? Olha só. Primeiramente, sabemos que a frequência é constante quando uma onda transita de um meio para outro, né, nesse fenômeno de refração. Legal? Só que lembre-se também, pessoal, que a frequência depende da fonte. Se a fonte aumentar o ritmo da oscilação que ela cria para formar aquela onda, naturalmente a frequência da onda aumenta, né, por culpa da fonte. Legal? E, olha só, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, certo? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, uma situação que eu isolo o comprimento de onda, repare que o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais, olha. O comprimento de onda é menor se a frequência for maior, né? Então, consequentemente, se a fonte produz ondas de maior frequência, aumenta do 4 para cima, por exemplo, o comprimento de onda sofre uma redução sim. Legal? Então, qual que é a somatória aqui, pessoal? Qual que é? 16 mais 8, 24, com 2, 26. 26 é a resposta correta. E sem perder muito tempo, vamos lá para a próxima, bora? Então, próxima questão é a questão número 5 da página
140 e quanto? 143 já, né? Aqui eu já mudei de página, pessoal. Página 143. Tudo bem? Vamos lá. Duas fontes A e B, separadas por uma distância de 3 metros, emitem continuamente e em fase ondas sonoras com comprimentos de ondas iguais. Um detector de som é colocado em um ponto P a uma distância de 4 metros da fonte FA, como ilustrado na figura. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Assim já vamos perceber um detalhe. Olha, a fonte FA é uma fonte sonora, ok? Essa fonte sonora, ela vai emitir uma onda sonora que atravessa esse caminho aqui, ó, até chegar lá no detector, lá no ponto P, percorrendo 4 metros, ok? Ok. Galera, olha só. Se a distância entre as fontes FA e FB representam 3 metros, qual que é a distância que a onda emitida pela fonte B percorre até chegar lá no detector P? Poxa, galera, são 5 metros, ok? Tá meio tortinho aqui meu triângulo, mas dá pra ver que é um triângulo pitagórico, né? Beleza. Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte. Pode-se dizer que... Pessoal, vamos lá. As fontes aqui, elas estão em fase, né? A questão me fala isso aqui, ó. As fontes estão em fase, elas criam ondas sonoras idênticas, beleza? Então, rapaziada, se os dois sons eles atravessassem o mesmo caminho, com certeza a interferência no ponto P seria uma interferência construtiva, né? Por exemplo, se a onda verde percorresse 4 metros e a onda vermelha 4 metros também, consequentemente, as ondas elas iriam se encontrar em fase. Legal? Só que aí, pessoal, a questão me dá um indício de que o tipo de interferência aqui nessa questão é uma interferência de caráter destrutivo. Legal? Por que destrutivo? Por conta dessa passagem aqui, ó. Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte, né? Ou seja, se ele capta um sinal fraco, mais fraco do que o emitido por uma única fonte, então esse é um ponto de interferência destrutivo mesmo. Tá legal? E aí que está o detalhe, pessoal. Se ele é um ponto de interferência destrutivo, vamos lá. Eu tenho aquela expressão matemática aqui, olha. Delta x, que é a diferença de caminho percorrido por cada onda, é igual a 1k, que é um coeficiente, um fator inteiro que multiplica a metade do comprimento de onda. Tá legal? Bom, pessoal, se a interferência é destrutiva, né, eu já sei o seguinte, que o meu k com certeza será um valor ímpar. K com certeza será um valor ímpar. Legal? E eu poderia dizer o seguinte para vocês, pessoal. Qual que é a diferença de caminho entre o caminho das duas ondas? Não é uma diferença de 1 metro, pessoal? Por exemplo, claramente a onda vermelha aqui ela percorre um caminho maior. Ela percorre 5 metros, enquanto a verde percorre 4. Então, a onda que percorreu um caminho maior, que no caso é a onda vermelha, ela percorreu a mais 1 metro. Concorda, pessoal? Essa aqui percorre 4 e essa aqui percorre 5, que é 1 metro a mais. Tudo bem? Agora vamos lá, pessoal. Eu sei que o K é ímpar, pessoal. E a questão não me dá, assim, indícios bem indicados, digamos assim, de quanto que vale necessariamente o K. Tá legal? Essa questão me sugere que o K seja igual a 1, porque veja bem, se o detector estivesse aqui, com certeza as duas ondas percorreriam o mesmo caminho. Ou seja, seria uma situação, um ponto equidistante, né, das duas fontes. Fontes em fase, pontos equidistantes, sugerem que a interferência seja construtiva de fato, né? Só que aqui ele está um pouco ao lado, né, pessoal? É provável, é possível que seja a primeira vez que uma interferência destrutiva
está sendo identificada, né, pessoal? Então veja bem, vou fazer o seguinte, ó, eu vou testar aqui para k igual a 1. Vamos ver se dá certo. Lambda, delta x igual a 1 metro, isso aqui é igual a 1 vezes lambda sobre 2. Bom, nesse caso, lambda é igual a 2 metros. Então a interferência é destrutiva e o lambda vale 2 metros. Tem essa resposta aqui na letra E. Ó. A interferência destrutiva no ponto P e o comprimento de onda do som emitido pelas fontes é de 2 metros. Foi o que eu achei aqui agora. Professor, e se eu colocasse 3 aqui? Se você colocasse 3 aqui, a resposta seria 2 terços. Não tem 2 terços como resposta aqui. Se você colocasse 5 aqui, por exemplo, né, o terceiro número ímpar, 1, 3, 5, 5, seria 2 dividido por 5, 0,4, 40 centímetros? Não tem essa resposta aqui também. Então é isso, a resposta é a letra E, né, por eliminação. Professor, e se eu tivesse aqui uma resposta para k igual a 1, para k igual a 3, para k igual a 5, aí no texto a questão deveria deixar mais evidenciado quanto que vale o k. Legal? Mas ela não fez isso. Então, vamos para a próxima questão aqui, olha. Bom, ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, essa aqui é a questão 6 da página 144, tá, pessoal? Mais uma vez eu falo, estou indo na sequência, então você consegue se localizar aí, ok? Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Legal? Bom, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, né? Eu tenho raios luminosos passando por um buraco, né? Passam mantendo a sua trajetória linear, né? Se você fecha um pouco mais esse buraco, passa um pouco menos de luz, mas a mesma característica da passagem é mantida, né? Só que fechando mais ainda, né, o buraco na parede aqui, por exemplo, percebemos que a luz ela sofre uma alteração na sua direção de propagação, né? Isso configura a difração. Beleza? Então eu tenho que encontrar difração nas respostas, ok? Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. É a resposta, tá, pessoal? Beleza? As demais não são difração, olha. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição de seu próprio grito. Eco é o nome disso. Estudaremos em acústica. C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Sim, você vai ver comigo, pessoal, que o som ele atravessa sólidos com maior velocidade do que ele atravessa líquidos ou gases, tá? D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe um som mais agudo do que quando aquela se afasta, né? Isso aí chama-se efeito Doppler, estudaremos também agora em acústica. E letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Também vamos estudar esse fenômeno de ressonância, que é o letra E ali, né? Em acústica também. Por enquanto, resposta letra A. Vamos para a próxima, pessoal. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento de onda bem menor do que a radiação ultravioleta. É o raio-x, né? Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico. Entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo, né? Tem o filme aqui, tem o pescoço do indivíduo aqui, e as ondas são emitidas daqui, ó, da outra extremidade, ok? Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Legal? Então, olha, se a região é mais escura, significa que quanto mais exposto à radiação, ou seja, se naquela região mais escura chegar mais radiação,
significa que ela fica escura. Legal? Basicamente isso. Por exemplo, olha, essa região aqui é uma região que a radiação atinge com muito mais intensidade do que nessa região aqui, por exemplo, que ela é meio esbranquiçada, né, indicando aí, né, a parte óssea da pessoa. Beleza? Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem, inclui-se qual, pessoal? Inclui-se qual? Olha só, rapaziada. Primeiramente, vamos interpretar aqui o problema, né, que a questão está trazendo, inclusive aqui agora, né, galera? Na parte mais escura, eu tenho maior incidência de radiação. Na parte mais clara, nem tanto, portanto. Certo? Veja bem, ó. Letra A. A absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. Então, quando bate aqui a radiação do raio. Quebrei a perna, por exemplo. Quebrei a perna, vou lá no ortopedista, aí ele emite em mim, no caso, ele, na verdade, assim, né? Ele pede para eu tirar uma chapa de raio-x para verificar o problema da minha perna lá que quebrou, né? Aí os técnicos de radiologia que me levam naquela salinha ali, né, e tal, eles ficam escondidos atrás de um muro, né? De uma parede, por exemplo. Há uma emissão de raio-x na minha pessoa. Quando o raio-x passa por mim, a minha estrutura óssea, ela transita do cálcio pro quê? Pro fósforo? Então, é uma ionização, né, dos átomos de cálcio que transformam aquilo ali em fósforo. Graças à misericórdia de Deus, não, né, galera? Letra B. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomo. Ele fala aqui sobre a absorção, né, pessoal? Vamos lá. Pessoal, se nessa região aqui, por exemplo, né, é uma região mais escura, significa que a radiação chegou até ali sem sofrer quase que nenhum problema, digamos assim, né? Só que nessa região aqui, essa região é mais clara pelo fato de que a radiação não atingiu essa parte do papel do filme lá, né? Com tanta intensidade. Isso significa que tem alguma coisa no meio do caminho que atrapalha a propagação dessa radiação para chegar até o papel, né? Ele está colocando aqui, né, que os átomos de cálcio absorvem essa radiação e é por isso que essa parte fica clara aqui na foto. Essa que é a nossa resposta, inclusive, tá legal, pessoal? Se os átomos de cálcio absorvem mais essa radiação, menos radiação chega no papel, deixando o papel um pouco mais claro. Essa que é a nossa resposta. Vamos lá que nós temos muita questão para fazer ainda, hein, pessoal? Vamos embora, hein, ó. Uma das maiores tragédias, 8 da página 145, tá? Vamos lá. Uma das maiores tragédias da história humana ocorreu no final de 2004, quando vários países do Oceano Índico foram atingidos por um grande tsunami. As estimativas indicam quase 200 mil mortos e mais de 1,5 milhões de desabrigados. Tsunamis são ondas oceânicas normalmente geradas por abalos sísmicos no leito dos oceanos e que em alto mar têm baixa amplitude. Comprimento de onda em torno de 200 km, né? Então ao alto mar, pessoal, eu falo que o lambda 1 aí, o comprimento de onda vale 200 km, 200 km, tá? E viaja com velocidade de quanto? De 800 km por hora. Beleza. No entanto, quando começam a se aproximar das regiões costeiras, a diminuição da profundidade faz com que a velocidade das ondas diminua para meros 20 km por hora. Reduz bem a velocidade, hein? Repara só. Né? O que gera um aumento na amplitude das ondas, podendo causar grandes estragos quando atingem as cidades praianas, tipo Vila Velha.
Considerando os dados fornecidos, pode-se dizer que o comprimento de onda dos tsunamis, quando atinge as regiões costeiras, é em torno de quanto? Meus amores, eu quero encontrar aqui o comprimento de onda desse segundo meio aí. Tá legal, pessoal? Situação é a seguinte, pessoal. Galera, você tem algumas formas de resolver essa questão que todas elas levam ao mesmo lugar. Legal? É, como em uma questão anterior a essa aqui eu resolvi lá falando da frequência, que é igual e tal, eu vou resolver essa questão aqui de um jeito diferente, ó. Essa questão aqui fala sobre refração. E uma lei que sustenta a refração de ondas, pessoal, é a lei de Snell-Descartes. Certo, galera? Que diz o seguinte, ó: seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual ao produto, a razão entre as velocidades v1 e v2. Isso aqui é igual à razão entre os comprimentos de onda, lambda1 e lambda2. E também, se for o caso de uma onda eletromagnética, N2 sobre N1. Beleza? Pessoal, concordo que eu vou usar essa parte central aqui da minha equação? Por quê? Porque isso tem a ver com as informações envolvidas aqui. Legal? Que é mais ou menos assim, então, olha. Se eu quero encontrar o lambda 2, eu vou multiplicar cruzado aqui logo. Ó, lambda 2 vezes V1 é igual a lambda 1 vezes V2. Lambda 2 é igual a quanto? Então, é igual a lambda 1 vezes V2 dividido por V1. Beleza? Lambda 2 é igual a quanto, pessoal? Vamos lá, ó. Lambda 1 é igual a 200 quilômetros, né? V2 é igual a 20, né? E eu tenho aqui 800. Podemos cortar aqui, ó, dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Tudo bem? Tudo bem, né? Beleza. Então isso aqui dá quanto, pessoal? Olha, 20 vezes 2 é 40. 40 dividido por 8. Até onde eu sei, isso dá 5, né? 5 quilômetros. Então, realmente, né, o comprimento de onda ele reduz muito na hora que ele chega nas regiões costeiras, né, pessoal? Ele está valendo 5, ele valia 200, né, quilômetros por hora. Agora ele foi para 5. Legal? Bom, rapaziada, 5, a resposta é a letra B, de beleza. Legal? Bom, vamos então aqui para agora as questões complementares, né? As atividades complementares, lá da página 146. Bom, a primeira complementar fala o seguinte, pessoal. Vamos lá. Observe na tabela a velocidade do som ao se propagar em diferentes meios, tá? Suponha que uma onda sonora propagando-se no ar com frequência de 300 Hz, frequência de 300 Hz, que na sequência penetra em um desses meios, né? Ela vem do ar, tá legal, pessoal? Ela vem do ar. Com base nisso, analise as seguintes afirmações. 1. Ao passar do ar para a água, o período da onda diminuirá. Não. Se a frequência no fenômeno de refração não muda, o período também não vai mudar. Claro, né? 2. Ao passar do ar para a água, a frequência da onda aumentará? Não, cara, a frequência não muda, né? 3. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que quando ela se propagar por qualquer um dos outros meios apresentados na tabela, né? Vamos lá, pessoal. O comprimento de onda da onda propagando-se no ar será menor, né? Então vamos assim, ó, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. A frequência fica estacionada, né? Beleza? Então a frequência é constante, não muda. Se a minha velocidade diminui, ou se a minha velocidade é menor, consequentemente o comprimento de onda também será menor. Então, com certeza, no ar, que né, ele tem a menor velocidade, ele vai ter o menor comprimento de onda também.
Legal? Então a resposta é a número 3. Legal? Bora para a próxima. Número 2. Duas pessoas esticam uma corda puxando suas extremidades, e cada uma envia um pulso na direção da outra. Os pulsos têm o mesmo formato, mas estão invertidos, como mostra a figura. Pode-se afirmar que os pulsos A passarão um pelo outro, cada qual chegando à outra extremidade. É o que vai acontecer, mas vamos ler aqui, ó. Se destruirão de modo que nenhum deles chegará às extremidades. Não. Serão refletidos ao se encontrarem, cada um mantendo-se do mesmo lado que está em relação à horizontal. Não. Serão refletidos ao se encontrarem, porém invertendo. Não. Resposta letra A. Esse pulso chega na mão de José, esse pulso chega na mão de Maicon. Legal, pessoal? A interferência é um fenômeno que afeta não a propagação. A interferência não é um fenômeno que afeta a propagação da onda. A interferência é um fenômeno que afeta a vibração da onda. Legal, pessoal? É isso. Letra A é a resposta, ok? Número 3. Número 3 fala assim, ó, duas fontes F1 e F2 estão emitindo sons em mesma frequência. Opa, de mesma frequência, os sons são idênticos, né? Elas estão posicionadas conforme ilustrado na figura, onde se apresenta um reticulado cuja unidade de comprimento é dada por U igual a 6 metros. Legal? Pessoal, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. A onda emitida por F1, ela percorre 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades desse reticulado. Cada unidade vale 6 metros, então a distância percorrida pela onda emitida pela primeira fonte são 36 metros, ok? Beleza. Agora, e a fonte 2 aqui, olha. A fonte 2, pessoal, tem aquela brincadeira, né? Ó, 3 aqui na vertical, 4 aqui na horizontal. Então, evidentemente, aqui são 5 unidades, né? 5 unidades. Cada unidade vale 6 metros, né? Então, 6 vezes 5 é igual a 30. Tudo bem, pessoal? 30 metros. Ok? Percorre 5 unidades aqui, cada unidade vale 6, então é isso aí. Já sei, então, que a diferença de caminho é igual a quantos metros? 6 metros. Tá aí, ó. Legal. No ponto P ocorre interferência construtiva. No ponto P ocorre interferência construtiva entre as ondas e é um ponto onde ocorre um máximo de intensidade. Com certeza, né? Interferência construtiva. Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, velocidade do som no ar seja igual a 340 metros por segundo, e que as ondas emitidas sempre e que as ondas são emitidas sempre em fase pelas fontes F1 e F2. Ótimo. Letra A. O maior comprimento de onda dentre os que interferem construtivamente em P. O maior comprimento de onda. Legal? Vamos lá, pessoal. Então vamos resolver aqui, ó, a letra A da questão. Qual é o maior comprimento de onda? Ou seja, comprimento de onda máximo. Qual que é, pessoal? Vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu sei que a interferência é construtiva, então o meu K será par, tá? O meu K, ele apresenta um número par. No entanto, pessoal, eu não vou colocar que que o K vale zero. Porque o K sempre vai ser igual a zero quando a distância percorrida pelas duas ondas for iguais. Não é o caso. Tem uma diferença de 6 metros aqui, não é verdade, pessoal? Então vamos lá. O maior comprimento de onda que eu posso calcular aqui para vocês seria esse aqui, ó. Delta x é igual a K vezes lambda sobre 2, tal que esse meu K aqui ele represente o menor número. Porque assim, por que o menor número, pessoal? Porque quando o K ele vai para cá,
o K ele é inversamente proporcional com o comprimento de onda, certo? Então, para eu ter o maior lambda possível, eu tenho que ter o menor K possível, que no caso é o K igual a 2, que é o segundo número par, digamos assim, partindo do zero, né? Então seria assim, ó, lambda é igual a quanto? Lambda é igual a 2 delta x dividido por delta x? Dividido por k, né? Tá aqui. Legal. Aí fica assim, ó, lambda é igual a 2 vezes 6 dividido aqui por 2, né? O k será igual a 2 aqui então. Isso é igual a quanto? 2 vezes 6, 12. Pode cortar aqui, né? 6 metros então. Maneiro, né? A próxima questão então, pessoal, é... A próxima questão não, né? O próximo item seria o quê? Seria dizendo assim, olha, as duas menores frequências para as quais ocorre interferência construtiva em P. Pessoal, muita atenção aqui agora, hein? Vamos lá. Deixa eu começar a fazer essa questão aqui, ó. Essa aqui é a letra B. As duas menores frequências, tá? Como que nós vamos pensar nessas duas menores frequências aí, pessoal? Ele falou o seguinte, ó, Alex, vai ocorrer interferência construtiva, sabe? Construtiva no ponto P. E nessa configuração que nós temos, as ondas não viajam a mesma distância, né? Eu tenho que a onda gerada pela fonte 1 percorre 6 metros a mais do que a onda gerada pela fonte 2, por exemplo. Legal? Então assim, olha só, galera, vamos lá. A a menor frequência possível, digamos assim, né? A frequência mínima, ela está ligada, pessoal, à configuração de interferência mínima que eu tenho também, que seria para K igual a 2, como nós calculamos aqui aquela hora, certo, pessoal? Então, nesse caso, eu vou fazer a conta toda, né, para não ficar pela metade, tá? Delta x é igual a K vezes lambda sobre 2, tá certo? Só que no lugar de lambda, pessoal, eu posso colocar isso aqui, ó. Delta x é igual a K vezes... No lugar de lambda, eu posso colocar velocidade do som dividido pela frequência, tá? Lambda é velocidade sobre frequência, então já coloquei aqui logo. Já adaptei aqui logo, né, pessoal? E para calcular essa frequência aqui, galera, eu vou trocar a frequência de lugar com Δx. Essa frequência será a frequência mínima. Isso aqui é igual a K vezes a velocidade do som dividido por 2 vezes Δx, tá? Essa aqui é a fórmula, inclusive, tá? A primeira situação é para K igual a 2 e a segunda situação é para K igual a 4, né? Porque o K tem que ser par. E ele não pode ser igual a zero porque a distância não é igual. O Δx não é zero, né? Então as duas menores frequências é para quando K for igual a 2 e a outra para K igual a 4. Tá legal? Vamos lá, ó. Frequência mínima para K igual a 2 ficaria assim, ó. Velocidade do som 340 metros por segundo dividido por quanto? Por 2 vezes 6. Legal, pessoal? Eu posso cortar aqui esse 2 com esse 2. E aí, 340 dividido por 6. 340 dividido por 6 é igual a 56,7 Hz. Tudo bem, aproximadamente. Legal? E para calcular, pessoal, a segunda frequência mínima, né? A penúltima, digamos assim, eu vou chamar de frequência mínima asterisco. Ela terá, né, a configuração para K igual a 4, tá certo?
Então fica assim, ó, 340 dividido por 2 vezes 6. Só que agora o K vale 4, sabe? Então, cadê? Aqui, ó. Ficaria o seguinte, pessoal. Olha só. Ah, 340 dividido por 6 dá esse valor de cima aqui, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Então seria duas vezes isso, que seria 113, né? Tipo isso. 113, quanto? Deixa eu ver aqui. 56,7 vezes 2, 113,4 aproximadamente. Tá aí. Essas são as duas menores frequências aqui do meu ladinho. Tá aí, pessoal. Bora pra próxima, pessoal. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí pra você tirar o print e tal. Volta alguma coisa numa explicação. Tá legal? E é isso aí. Vamos lá, ó. Questão 4 agora, né? Questão 4. Uma onda plana de frequência f igual a 20 Hz, propagando-se com velocidade de 340 metros por segundo no meio 1, refrata-se ao incidir na superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2, como indicado na figura. Legal? Sabendo-se que as frentes de onda planas incidente e refratada formam com superfície de separação ângulos de 30 e 45 graus, respectivamente, determine. Vamos lá, pessoal. Frequência igual a 20 Hz. Frequência igual a 20 Hz. Velocidade no meio 1 igual a 340 metros por segundo. Isso me indica que o meio 1 é o ar e que a onda é o som, né? Aí ele me falou o seguinte, olha, galera, olha só, vamos lá. Aqui de pertinho, olha. Veja bem. O ângulo de incidência é um ângulo formado entre a normal e a direção de propagação da onda incidente, certo? Essa aqui é a propagação da onda incidente, essa aqui é a reta normal. Bacana? Bacana. Olha só, repara só numa coisa, pessoal. A normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície que separa os dois meios. E a trajetória da onda incidente forma um ângulo de 90 graus com essa crista aqui. Legal? Isso significa, pessoal, que entre a linha que separa os dois meios e essa crista, também nós temos o ângulo que apareceria aqui, olha. Então esse ângulo aqui, ele sim é um ângulo de incidência. Tudo bem? Ângulo de incidência igual a 30 graus. O ângulo de refração, seguindo a mesma lógica, portanto, 45 graus. Beleza? Beleza. Vamos lá então, letra A. Na letra A, ele me pede o quê? A velocidade de propagação, a velocidade V2 da onda refratada no meio 2, né? Bom, pessoal, eu posso fazer assim, olha, eu quero calcular V2, né? Eu vou utilizar, mas não vou escrever tudo não, tá, gente? Eu vou utilizar aqui a lei de Snell, né? Que seria seno do ângulo de incidência, que vale 30 graus, dividido pelo seno do ângulo de refração, que são 45 graus. Isso aqui vale quanto? V1 sobre V2, né? Oh, meu Deus do céu. V1 sobre V2. Já multiplico cruzado aqui, né, pessoal? V2 é igual a... Opa! V2 vezes seno de 30 é igual a V1 vezes seno de 45. Beleza. Terminar aqui do ladinho, né? Eu tenho que V2 vezes meio é igual a 340 vezes raiz de 2 sobre 2. Legal? Posso cortar aqui. Pessoal, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 340 dividido por 1 vezes 1,4 é 476 metros por segundo. Tá aí, ó. Né, fiz uma aproximação com vocês aqui, aproximadamente esse valor. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos aqui, ó, na letra B, né? A letra B diz o seguinte:
Tá, o comprimento de onda lambda 2 da onda refratada no meio 2. Ótimo, lambda 2. Aqui eu até poderia usar a lei de Snell, tá pessoal? Só que eu não quero. Então eu vou fazer isso aqui, ó. V2 é igual a lambda 2 vezes a frequência. GG. Tá aí, ó. Lambda 2 é igual a V2 dividido por F. Lambda 2 é igual a V2, pessoal, 476. Dividido por quanto? Dividido por 20, né? 476 dividido por 20 dá algo em torno de 23,8. 23,8 metros. É isso. Uma onda com um comprimento de onda bem alto, mas tá aí, ó. 23,8 metros é a resposta da número 4, letra B. Né? Basicamente isso aí. Então a próxima questão é a questão número 5. Vamos lá? Questão número 5 fala o seguinte, meu jovem. Vamos lá, ó. Em uma loja de instrumentos musicais, dois alto-falantes estão ligados a um mesmo amplificador e esse a um microfone. Inicialmente, esses alto-falantes estão um ao lado do outro como representado esquematicamente nessa figura visto de cima, tá? Ana produz ao microfone um som com frequência de 680 Hz. Então, a frequência do som é igual a 680 Hz. E José Guilherme escuta o som produzido pelos alto-falantes, né? Em seguida, um dos alto-falantes é deslocado lentamente de uma distância d em direção a José Guilherme. Esse percebe, então, que a intensidade do som diminui à medida que esse alto-falante é deslocado, dado que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, né? Justifique por que na situação descrita a intensidade do som diminui. Letra A. Porque ele vai encontrar um ponto de interferência destrutiva, visto de que os alto-falantes eles estavam vindo de uma situação equidistante a José Guilherme. Quando você começa a afastar um e deixa o outro na mesma posição, chega uma hora que você vai perceber uma interferência destrutiva, né, mais evidenciada, legal? Bom, justifique aí melhor você, pessoal. Letra B. Determine o deslocamento D necessário para que José Guilherme ouça o som produzido pelos alto-falantes com intensidade mínima, né? Cara, então assim, intensidade mínima é aquele ponto que as ondas estão em oposição de fase, né, pessoal? Vindo da equidistância, a primeira vez que isso acontece só pode ocorrer com K igual a 0, igual a 1, tá? Essa questão aqui já deixou bem evidente quanto que o K deve se apresentar, né? Então é assim, olha. Delta x é igual a K vezes lambda sobre 2. Legal? Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. O delta x é o seguinte. Esse alto-falante aqui, ele para nessa posição. E esse alto-falante aqui, ele fica naquela ali, né? Então, a onda emitida pelo alto-falante de trás é uma onda que percorre um caminho maior. Percorre um caminho maior igual a quanto? Igual a D, né? Então aqui D. K igual a 1. E o comprimento de onda? O que eu posso fazer com o comprimento de onda? Irmão, comprimento de onda é igual a velocidade do som dividido, vou manter o 2 aqui, né? Dividido pela frequência, tá? Então, reparem aqui, olha.
velocidade do som 340, 2 vezes 680, tá? D é igual a quanto então? D é igual a 340 dividido por 1360. 1360, é isso, né? Que dá um quarto. Um quarto de metro, ou 0,25 metros, ou 25 centímetros. 25 centímetros. Então a resposta é essa aqui, ó. Escolhe aí, tanto faz. Beleza? Vamos lá, vamos para a sexta questão agora, hein, pessoal. Sexta questão agora, vamos lá. Sexta questão? Não, essa era... Eu não coloquei a sexta aqui, não? Pulei a sexta, então? Essa aqui é a quinta, aqui tem a sétima. Tá, deixa eu colar aqui a sexta, então, peraí. Eu pulei na... Pulei ela, simplesmente pulei. Aqui, ó. Vamos lá, rapidinho também a sexta questão, né? Da página 147. A principal diferença entre o comportamento de ondas transversais e de ondas longitudinais consiste no fato de que estas quais? A longitudinal. Não produzem efeitos de interferência? Não, produzem sim. Não se refletem? Não, refletem sim. Não se refratam? Refratam. Não difratam? Difratam. Não podem ser polarizadas. Aí sim. Essas ondas elas não podem ser polarizadas. Ondas longitudinais não são polarizáveis, porque elas já nascem, digamos assim, com uma limitação na vibração de sua propagação. Enfim, resposta letra E. 7, uma questão também bem rápida, né, pessoal? A figura é uma representação esquemática de propagação de ondas na superfície da água de um tanque. De profundidade uniforme. Uniforme. A profundidade é uniforme, diferente daquela questão que fizemos atrás lá, né? Que a profundidade era desnivelada. Então ocorria refração, ocorria aquelas coisas, né? No sentido indicado pelas setas. AB é um obstáculo contendo uma fenda. Quanto à velocidade de propagação V das ondas e sua frequência F, é correto afirmar que, letra A, na região 1, V e F são maiores que na região 2. Pessoal, primeiramente, pessoal, a região 1 é o mesmo meio material que a região 2. É a mesma água, é a mesma profundidade, é tudo igual. Então não tem por que a velocidade ser alterada e nem tampouco a frequência, porque a fonte produz ali aquelas ondas sempre da mesma maneira, né? Então a letra A está errada. Letra B, na região 1, V e F são menores. Não, não são menores. C, na região 2, F é maior e V é menor? Não é, cara, não é. Na região 2, letra D. Na região 2, F é o mesmo e V é maior que na região 1. Estamos chegando lá, hein? Resposta letra E, ó. Nas regiões 1 e 2, V e F têm os mesmos valores. Sim. Por quê? Porque as regiões 1 e 2 são mesmas regiões, idênticas, iguais. Então a velocidade não muda. E a frequência depende da fonte. A fonte sempre produz as mesmas ondas. Legal, pessoal? Resposta letra E. Vamos para a última questão. Estamos aqui chegando a 1 hora de vídeo, tá, pessoal? Então vamos assim, olha. Nos últimos anos, o Brasil vem implantando em diversas cidades o sinal de televisão digital. O sinal de televisão é transmitido através de antenas e cabos por ondas eletromagnéticas cuja velocidade no ar é de aproximadamente igual à da luz, 340 metros por segundo. 340. Não, Alex, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? A. Um tipo de antena usada na recepção do sinal é a log periódica.
representada na figura a seguir, na qual o comprimento das hastes metálicas de uma extremidade até a outra, L, é variável. Então, olha só, de uma extremidade até a outra, tá? Eu tenho que essas hastes aqui, ó, elas variam de tamanho, ó. Vai crescendo, tá vendo? Ó, vai crescendo, vai crescendo. Legal? Daqui a pouco eu tenho até que falar um negócio pra vocês sobre essa questão, tá, gente? Sobre essa questão das hastes aí, ó. Mas vamos lá. A maior eficiência de recepção é obtida quando L é cerca de meio comprimento de onda. Legal? Determine a menor frequência que a antena ilustrada na figura consegue sintonizar de forma eficiente. Mais ou menos assim, olha. Qual é a menor frequência? Legal? Menor frequência. Pessoal, em todo esse curso pré-vestibular, em todas as matérias que eu já trago para vocês, né, leciono para vocês, eu sempre chamo a sua atenção no cuidado que você tem que ter naquele tipo de interpretação. Quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. Vamos lá, pessoal, olha só. A questão me disse aqui, olha, deixa eu até apagar aqui para você ver melhor. A questão me disse aqui que para eu ter a maior eficiência, né, é, o comprimento da haste tem que ser igual, né, proporcional aí no caso, a meio comprimento de onda, certo? Meio comprimento de onda. Então o comprimento da haste é proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior será o tamanho da haste ali. Tá legal? E a frequência mínima eu tenho que pensar no maior comprimento de onda. Ou seja, eu tenho que pensar no maior tamanho da haste. Só que aí, pessoal, essa questão ela na apostila vem com um certo erro, tá? Preciso destacar isso para vocês. A questão original ela traz todas essas hastes aqui, ó. Só que tem uma última haste aqui que não apareceu, tá, pessoal? Essa haste ela ocupa esse tamanho aqui, ó. São 6, então, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, 6, né? Cada quadradinho desse aqui mede 5 centímetros. Então, 6 vezes 5 são 30 centímetros o tamanho da haste. 30 centímetros. Certo? Esses 30 centímetros estão diretamente relacionados a 15 centímetros de comprimento de onda. Concorda comigo, pessoal? Né? Aliás, minto. Desculpem, pessoal, olha só. 30 centímetros é igual a metade do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda será igual a 60 centímetros. Isso aqui é igual a 0,6 metros. Tá legal, pessoal? E aí eu consigo fazer a questão, tá? Vamos lá. O negócio é o seguinte. Assim, ó. Velocidade. Vamos colocar assim. C, a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo, é igual a quanto? É igual a lambda F, né? Lambda vezes a frequência. Eu quero encontrar a frequência, que no caso é a frequência mínima. Isso aqui é igual a C sobre lambda. F, então, é igual a 3 vezes 10 a oitava, dividido por quanto? Dividido por, sei lá, 6 vezes 10 a menos 1, né? 0,6. Então a frequência mínima é igual a quanto? A frequência mínima é igual a, ó, 3 dividido por 6 é 0,5. 10 a oitava com 10 a menos 1 é 10 a nona. 8 menos 9, né? 10 a nona. E para eu colocar essa resposta aqui em notação científica bonitinha, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que aumentar aqui uma casa decimal e diminuir aqui um nível no expoente, certo? Então fica 5 vezes 10 a oitava Hertz. É a nossa frequência aqui.
5 vezes 10 a oitava Hertz é a nossa frequência. Beleza? Bom, e por último, mas não menos importante, vamos aqui na letra B dessa questão. Letra B. Olha só a letra B, pessoal. Vamos lá, ó. Cabos coaxiais são constituídos por dois condutores separados por um isolante de índice de refração N e constante dielétrica K, tá? Relacionados por K igual a índice de refração ao quadrado. A velocidade de uma onda eletromagnética no interior de um cabo é dado por V igual a C sobre N. Claro. Qual é o comprimento de onda de uma onda de frequência 400 MHz? A frequência 400 MHz, a frequência é F. 400 MHz, tá? Que se propaga num cabo cujo isolante é o polietileno, que o K equivale a 2,25. Legal? Qual deve ser o que ele pediu? Qual é o comprimento de onda? Qual é o comprimento de onda para um raio que viaja dentro de um cabo? Tem esse K aí, né, pessoal? Então vamos assim, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Bom, mega é 10 elevado a quanto? Quilo, mega, tera, mega 10 elevado a sexta, né, pessoal? Milhão. Então eu posso escrever esse número como sendo 4 vezes 10 a oitava? Não posso? 4 vezes 10 a oitava hertz. Legal? Tá. E aí, nesse caso, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, né? Qual que deve ser o comprimento de onda desse raio aí, né, galera? O negócio é o seguinte, vamos misturar tudo, ó. Eu sei que velocidade é igual a lambda vezes a frequência, certo? O lambda está aqui, a frequência está ali também, beleza? Só que a velocidade dentro do cabo coaxial não é velocidade no ar ou no vácuo, como eu usei na letra A da questão, tá? Eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é a velocidade da onda lá por exemplo, no cabo coaxial seria o que? Seria a velocidade da luz dividido pelo índice de refração. Isso aqui é igual a comprimento de onda vezes a frequência. No entanto, pessoal, ele fala que o K é igual a n ao quadrado. Então eu posso falar para vocês que no lugar desse n aqui, eu posso colocar a raiz quadrada de K, que isso é igual a lambda vezes F. Para ficar mais bonito ainda, hein, pessoal? Lambda, vou fazer mais um cantinho aqui, ó, para eu não me atrapalhar ali, né? Lambda é igual a C, que divide F sobre o raiz quadrada de K. Tá legal? Todas essas informações, pessoal, é a questão que me deu. Não tem que me preocupar, não tem que saber necessariamente essas expressões, esse negócio do K com a constante dielétrica. Isso é uma informação que a questão me deu, tá, pessoal? Então aqui fica como? Fica 340. 340 o que, Alex? 3 vezes 10 a oitava, caramba. Tá aqui. A frequência 4 vezes 10 a oitava, tá? E aqui é a raiz quadrada de 2,25. Beleza, pessoal? Só um segundo. Então, aí é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu posso cortar esse cara com esse cara, tá? Ficaria então aqui em cima 3, aqui embaixo 4, e a raiz quadrada de 2,25 seria quanto? Seria 1,5, né? Bom, então, 4 vezes 1,5 só pode ser igual a 6, certo? Então aqui fica o seguinte, ó, 3 em cima, tal, 6 aqui embaixo. Então, a resposta para essa questão é 0,5 metros, ou se você preferir, 50 centímetros, certo, pessoal?
Bom, galera, tira seu print aí, olha. A questão está resolvida, como você está vendo aqui do lado. Aqui assim no caso, né, galera? E é isso, pessoal. Galera, desejo para vocês aí bons estudos e valeu. Até a próxima aula. Valeu.